Olha, eu acho que vale a pena espantar esse momento Covid, esse momento do que passou, porque felizmente a gente está conseguindo estar junto aqui, tocando, falando, né, junto. Eu queria saber, a partir do momento que vocês se conheceram, teve aquele estalo de querer criar algo novo. E como é que foi esse primeiro encontro? O primeiro. Nossa, na verdade a gente se conheceu muito antes da gente abrir qualquer coisa juntos, né? A gente se conheceu com o JP, me ligou, eu tinha 23 anos de idade, o JP me ligou falando pra eu ir na Globo, que ele queria conversar comigo e tal, sobre alguma coisa, sobre alguma ideia, um projeto. E eu tremia que nem, né, vara de marmelo. Eu sei como você tá se sentindo. Não, era bizarro. Me identifiquei. Olha, Eu tinha 23 anos Sei e muito bem. eu cresci num mundo onde internet não existia, né? Quando... Meu Deus do céu, eu tô me sentindo muito idoso. Neolítico. Galera, Tá bom também, pra também. você. Eu Pelo fui amor ter de acesso Deus. à internet na minha pré-adolescência. Então, antes disso, era brincar na rua, literalmente. E eu cresci vendo Rede Globo. Então, a Globo era o grande sonho da minha geração. Minha geração sonhava em atuar em Malhação, sonhava em participar do Faustão. Esse era o sonho. Então, quando a Globo me liga, né, na figura do JP, pra eu ir lá, eu fiquei super nervoso. Gelado. Eu tinha negado a Record, inclusive, tinha me oferecido uma parada, porque eu queria ir pra Globo. Eu sabia que se eu aceitasse a Record, eu não ia. Não era Fazenda, né? Não, né? Não. Me chamaram Não, pra nada fazer contra, nada contra. um programa na Record. E aí pra trabalhar junto com a Ana Hickman, inclusive. E aí eu recusei muito pensando nisso. Eu falei, cara, se a Record bateu na minha porta, a Globo pode bater também. Então eu vou deixar essa porta aberta. E aí, Visionário. pouco tempo depois, o JP liga e a Globo me convida. E aí eu fui lá e a gente fez um almoço num restaurante que fechou, né, Jô? Fechou. Um absurdo. Tinha que abrir de novo esse restaurante. pô. Podemos dizer o nome já que ele fechou. Qual é? Quadrifólio. Era Mas ele existe ainda. ele mudou, né, de lugar, mas não é mais o mesmo. Eles venderam meio como uma franquia. Mas ele era um restaurante de bairro ali, era muito legal. E delicioso, por sinal. Eu lembro que eu vi o valor da conta e eu fiquei nervoso. Porque era muito, foi muito caro. Tipo, a conta, sei lá, deu 80 e poucos reais cada prato. E eu fiquei nervoso, porque eu falei, mano, isso é muito dinheiro. E aí a Globo pagou. E aí, né, Não, momento, 80 reais, sei momento. lá, foi por aí mesmo. Mas Foi. há 12 anos, né? Era uma E grana. também, né? Então era uma grana. Não. Se hoje eu já Hoje me também tremo acho. inteiro. Mas dali, ó, o JP tá me chamando de visionário, mas na verdade, enfim, se vocês conhecerem a história do JP, vão ver que ele é um gigantesco visionário. O JP, ele tinha o Esporte Espetacular, que era um programa, desculpa, JP, mas quadrado, né? Era um programa quadrado, até o JP assumir. Eu não sei nem por que eu pedi desculpa, porque foi ele que mudou tudo lá. E aí, quando ele assume, ele começa a querer transformar para uma coisa mais entretenimento, mais contato, principalmente com o jovem, né? Que jovem já estava em 2010, quando surge o YouTube. Isso é legal de falar. O YouTube surge como a rebeldia do entretenimento. Muita gente talvez não lembre, mas foi exatamente isso. Por que os palavrões faziam muito sucesso? Muita gente me pergunta dos palavrões. Porque na época, o entretenimento brasileiro vinha de décadas de um engessamento, isso é uma palavra? Sim. O engessamento causado pela Rede Globo não querer desagradar mais os anunciantes. Porque a Globo chega num patamar de audiência tão grande na década de 80 e 90, tão absurdo, que ela olha para a programação e ela fala assim, olha só, a gente já tem audiência. Como que a gente melhora agora o faturamento? Então ela vai aos anunciantes e os quadros da Globo, os programas da Globo começam a ficar muito mais encaixados para agradar anunciantes do que o público. Sim. A Globo nunca imaginou que surgiria muito rapidamente alguma coisa que sugasse parte dessa audiência ou que a própria audiência começasse a ter uma estafa desse tipo de conteúdo. Conclusão, quando o YouTube surge em 2010, que ele explode no Brasil em 2010, ele surge com uma visão de entretenimento que nunca ninguém tinha visto. Que era um monte de moleque xingando, falando um monte de palavrão e falando coisas que a TV brasileira não falava há muito tempo, muito tempo. Por que o fenômeno no Brasil é tão mais avassalador do que nos Estados Unidos, por exemplo? Porque o Brasil, quando surge em 2010 o YouTube explode, a gente fica até ali 2016, 2015, sendo o maior watch time, tempo de permanência, por usuário do planeta. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você já tinha, dentro da televisão, uma gama de opções para você assistir, de conteúdo com palavrão, de conteúdo politicamente incorreto. Permitiam muito mais. De coisas visionárias, de coisas inovadoras, incríveis. Enquanto que no Brasil, era zorra total. Porque a Globo já tinha aberto mão até do humor. Ela já não ligava mais. Tem um momento, e foi bom você falar isso, que tem um momento da Globo, que depois, acho que a gente retomou lá no esporte, que era muito
isso de enfrentar o establishment no humor, que foi de TV Pirata, Sim, Caceta e sim. Planeta. Foi a lá no última início. tentativa da Globo Foi de ser muito importante para inovadora. tudo. Vocês, né, a sua geração, deve ter visto muito isso. Assim, Peguei o final. O final de Caceta e Planeta. Eu não peguei TV Pirata, TV Pirata por era exemplo. assim, era o meu, é o que eu amava. Pois é. Assim, era... Aí vocês ainda tinham esse resgate, Sim. mas a minha geração, com 20 anos ali em 2010, todo mundo olhava pra Globo e odiava. Vocês lembram que foi a época do ódio da Globo? Até no futebol existia um ódio, era todo mundo odiando a Globo, era um ranço absurdo. O YouTube surge, e essa revolução que acontece dentro do YouTube, todo mundo que trabalhava nas antigas plataformas torce o olho, torce o nariz. Olha para o YouTube e fala, isso aí... Eu lembro do Rafinha Bastos, que era um stand-upper conceituadíssimo, dando uma entrevista pro Lobão na MTV e falando especificamente sobre mim, e ele fala, não, isso aí 5 minutos de fama vai acabar. Por quê? Porque as pessoas olhavam para aquilo e falavam, não, é tudo um bando de adolescente idiota fazendo vídeo idiota, isso não vai que durar. não tem a chancela da televisão, não, que na época exato, era essa. Exato. Mas essa pesquisa que você falou do Esporte Espetacular, que acabou sendo a razão pela qual a gente se encontrou, né? Ela mostrava claramente isso. Não vou abrir dados aqui, porque não faz sentido, mas eu estou dizendo, o percentual de pessoas mais velhas vendo o Esporte Espetacular, e, obviamente, se pensa sempre que esporte é uma coisa para jovens na televisão, que é uma coisa descolada, que todo mundo quer ver, a gente tinha, na pesquisa, o oposto. Assim, o que estava ficando de audiência para o esporte eram as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas, não é que elas fugissem para outras TVs. Quem fugia, assim, era muito novinho. Então, ia ver, sei lá, desenho animado no SBT. Mas quem fugia para outras plataformas. E ali é que começou esse fenômeno do YouTube. Esse Porque olhar, né? a fuga não era mais de uma TV para outra. Isso existia pouquinho. Era de um canal era para de, outro Não, era de uma canal. plataforma para outra plataforma. As Não pessoas tinha... estavam literalmente parando migrando. de de ver ver a TV. E a ideia foi Uau. essa. A gente já tinha começado um formato, né, de transformação, de trazer figuras que eram mais entertainers, assim, para ser também jornalistas e entertainers, como Tadeu Schmidt, Thiago Leifert, Fernanda Gentil, Alex Escobar. Essa turma veio para fazer isso, mas eles eram bichos de televisão, só que tinham uma linguagem já meio disruptiva. Isso, Diferente. aí eu falei, vamos mais além? Vamos trazer os YouTubers. Aí é que ele é maluco. Aí entra o quanto o JP é maluco. Vocês têm que pensar que era a época em que eu só falava escatologia, palavrão, enfia coisa aqui, enfia coisa ali. Só que a molecada toda tava me assistindo. Era o Não Faz Sentido, óculos escuros, aquela rebeldia, aqueles gritos. O JP olha para aquilo e fala... Globo. Ali. Vamos fazer isso. E eu lembro do movimento que era tipo, família, domingo é assistir. O que esse cara tá fazendo aí? Tinha um quê de rebeldia mesmo. É. E aí, vou dar um crédito para um que está aqui, o Gui que está aqui, né? Gui Paslene, vocês todos Gui, conhecem. tá aqui, O tá Gui aqui. me apresentou aos YouTubers nessa época, porque ele tinha 13 anos e via Felipe, Cauê Moura, Kéfera, Christian, toda aquela galera, Castanhari, que são o neolítico, né? Mas já são os dinossauros. Já são os dinossauros. Já são os Já são. dinossauros dessa época. Dinossauros. E essa turma, eu falei, caraca, isso é que está faltando.